Vou fazer uma explicação detalhada aqui sobre a formação da urina a partir do estudo dos rins, que são os órgãos principais da produção de urina. Você já sabe que temos dois rins, né? E também já foi comentado que esses dois rins, se fizer uma observação, a gente percebe que tem duas partes bem diferentes. É um córtex e uma medula. O córtex está localizado mais externamente, enquanto a medula está localizada mais internamente e é visualizada como uma região mais escura. Vocês podem lembrar daquela foto que eu passei para vocês sobre o limão cortado ao meio, no sentido transversal, e vocês viram ali uma parte branquinha, né, como se fosse parte externa, como se fosse o córtex, e aquela parte mais interna que seria a medula. Então tem aqui mais explicado o córtex mais externo, a medula mais interna. Então temos também a artéria renal e a veia renal. A artéria renal, ela tem a função de conduzir o sangue que vai ser filtrado. Então ela vai penetrar na parte da medula, né? E ali essa artéria, ela se transforma em arteríolas de calibres mais finos, e essas arteríolas vão formando, se enovelando, formando como se fossem novelos de lã. Então essas estruturas que estão dentro da medula são os néfrons, e temos aqui milhões e milhões de néfrons. Em cada estrutura dessa aqui, que nós temos como se fossem pirâmides, temos milhões de néfrons. É propriamente nos néfrons que acontece a filtração do sangue. E depois que o sangue é filtrado, parte dele é reabsorvido. Então volta pela veia renal para ir para o corpo, voltar para o corpo, já filtrado e reabsorvido. Então, e o que não serve em forma de excreção é a urina, que vai ser conduzida por um outro tubo que leva até o ureter ou ureteres, que se comunicam com a bexiga, aonde vai ficar armazenada temporariamente e depois eliminada pela uretra. Aqui temos nesse lado um corte transversal de um rim, é como isso aqui. Aqui temos, olha só, as pirâmides, várias pirâmides aqui, e dentro dela temos milhões de néfrons. O que é isso aqui? Ó? É um aumento, houve um aumento, né, dessa estrutura para mostrar para vocês como é que acontece os túbulos que têm a função de fazer a filtração do sangue. Então vocês estão vendo aqui, olha, néfron cortical. O que é néfron cortical? Ele está na região do córtex. Então, observem bem que aqui ele começa aqui dentro, dá para perceber uma cápsula onde esse néfron começa, não um néfron propriamente, a arteríola começa a se enovelar dentro dessa cápsula. Tem uma cápsula aqui, outra cápsula aqui. Então eles se enovelam, formando glomérulos, que vocês vão ver mais na frente. E aqui temos, olha só, uma estrutura onde vai acontecer passar o sangue filtrado e, né, ele sendo filtrado, ele vai voltar para o córtex renal para ser reabsorvido. E aqui temos o ducto coletor, que está dentro da medula renal. Esse ducto coletor é onde vai, o próprio nome está dizendo, vai coletar a urina que vai ser direcionada às ureteres. Então vamos ver aqui mais na frente os néfrons. As unidades funcionais dos rins são chamadas néfrons, os quais são constituídos pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. O que é o corpúsculo renal? Também chamado de corpúsculo de Malpighi. É formado por um glomérulo enovelado de capilares. Como vocês já viram, a artéria renal chega, ela tem um calibre muito largo, então ela vai se tornando arteríola, e de arteríola passa a ser capilares.
Esses capilares são fininhos, eles vão se enovelando, como se fosse novela de lã. Vão se enrolando, enrolando, enrolando e vão se envolvendo, sendo envolvidos dentro de uma cápsula, chamada cápsula de Bowman. Os túbulos renais, parte da cápsula de Bowman, que é parte, quer dizer, eles saem da cápsula e apresentam-se com uma sequência de túbulos. Túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Este último abre-se no ducto coletor. O túbulo distal, ele se conecta com o ducto coletor. Depois eu vou mostrar também o desenho para vocês. O que é túbulo proximal, o que é alça de Henle e o que é túbulo distal. A formação da urina ocorre na região dos rins chamadas néfrons. Inicialmente ocorre o processo de filtração no interior do corpúsculo renal, onde acontece os glomérulos, onde existem os glomérulos. O sangue que chega aos glomérulos está em alta pressão e o glomérulo atua como uma membrana semipermeável, garantindo que parte do plasma, que é a parte líquida do sangue, passe para o interior da cápsula, filtração. Então, o que quer dizer? O glomérulo, ele não ele é poroso, ele é semipermeável, quer dizer, deixa passar o plasma, que é a parte líquida. O filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas. Então aqui temos uma outra explicação da formação da urina. Temos aqui a arteríola aferente, que está chegando com o sangue dentro da cápsula. Olha aqui a cápsula de Bowman. E essa arteríola que se transforma em capilares, ela vai se enovelando. Olha, formam glomérulos, né? E é aqui que acontece a filtração, como foi falado ali anteriormente, né? Aqui, ó, a membrana é semipermeável do glomérulo, né? Semi-impermeável, então deixa passar o plasma, a parte líquida, né? Então acontece propriamente a filtração. E com isso o sangue sendo filtrado, sendo limpinho, ele vai ser reabsorvido. Olha o número 2 aqui. Ele vai ser reabsorvido por esse túbulo aqui, para levá-lo pela veia renal de volta ao corpo, como eu falei anteriormente. E o número 3 corresponde propriamente à secreção, que é a urina. Olha aqui, neste túbulo. Esse túbulo aqui, né, o 4, onde ocorre a excreção. Então tá aqui a explicação mais detalhada. O filtrado segue então para os túbulos renais, onde passa pelos processos de reabsorção e secreção. Na reabsorção, algumas substâncias são reabsorvidas pelo sangue, enquanto o processo de secreção, substâncias são adicionadas ao filtrado. A reabsorção é importante, pois garante que água, glicose sejam reabsorvidos. A urina é resultado, portanto, dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Filtração glomerular porque acontece no glomérulo, como está aqui. Reabsorção porque o sangue filtrado, parte dele tem que ser reabsorvido, porque tem água e nós precisamos de água no nosso organismo. E parte que se formou a urina tem que ser secretado, é secreção tubular, ou seja, tem um túbulo para reabsorver, tem um túbulo para fazer a excreção dessa secreção. Após passar pelo túbulo renal, que é este aqui, a urina segue para o ducto coletor, que leva o composto até a pelve renal. Pelve renal é uma parte que fica bem encostadinha no ureter, por onde o ureter sai, tá? Fica entre o rim e o ureter, saindo do rim, portanto, via ureter. Como dito anteriormente, do ureter a urina segue até a bexiga, onde é armazenada e depois eliminada pela uretra. A formação da urina, que acontece nos néfrons, envolve 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção, que garantem a eliminação de produtos indesejáveis. A urina é uma substância constituída por produtos do metabolismo, de tudo que acontece no nosso organismo, e substâncias que estão em excesso no organismo. A formação da urina é, portanto, uma importante função do sistema urinário, uma vez que é fundamental para o equilíbrio da composição química do meio interno, homeostase, que é o equilíbrio. Em cada rim existe aproximadamente 1 milhão de néfrons,
estruturas conhecidas também como unidades funcionais dos rins. Cada néfron é formado pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. O corpúsculo renal é formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. Os glomérulos são vários capilares que estão completamente novelados. Esses capilares são envoltos pela cápsula de Bowman. O túbulo renal, por sua vez, é formado por 3 partes: túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Então vamos ver aqui. Olha o desenho que te explica direitinho. Aqui aumentado, vocês estão vendo que a artéria renal, ela vai se tornando arteríola e vai penetrando dentro da cápsula de Bowman. E aqui forma um glomérulo, ou seja, os capilares enovelados, glomérulo. Aí então, vocês estão vendo aqui que tem um túbulo distal e tem um túbulo proximal e tem a alça de Henle. O túbulo proximal é o túbulo que está mais próximo da cápsula de Bowman. O túbulo distal está mais distante da cápsula de Bowman. E aqui, continuando, temos a alça de Henle, que a alça de Henle é por onde vai passar o sangue, né? Que vai ser, uma parte por aqui vai ser reabsorvido e outra parte vai ser secretado, vai ser eliminado para o exterior através da uretra. Para terminar, como a urina é formada? Ela é formada a partir da filtração do sangue que passa no interior dos néfrons. De maneira resumida, podemos dizer que ocorre por 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. Inicialmente, o sangue arterial chega sob alta pressão nos capilares do glomérulo. Nesse momento, a pressão faz parte do plasma, sai em direção à cápsula de Bowman. Essa passagem de plasma é conhecida como filtração. O filtrado formado é muito semelhante ao plasma interior dos vasos sanguíneos. Entretanto, não possui proteína nem células do sangue. O material proveniente da filtração segue para os túbulos renais, local onde ocorre a reabsorção. Nessa etapa, as substâncias importantes não devem ser perdidas, são reabsorvidas. Quase 99% da água filtrada no corpúsculo, por exemplo, é absorvida. A grande reabsorção é também verificada pela glicose e aminoácidos. No túbulo proximal, ocorre a maior parte da reabsorção da água. Túbulo proximal é aquele túbulo que está próximo da cápsula de Bowman. Acontece a absorção da água e do sódio, 2 substâncias essenciais para o funcionamento do corpo. Além da reabsorção, ocorre deixa eu voltar aqui. Na alça de Henle e no túbulo distal, substâncias também são reabsorvidas. Além da reabsorção, ocorre a secreção no túbulo renal, que é um processo oposto ao da reabsorção. É diferente. Na secreção, as substâncias presentes nos capilares são lançadas no interior do túbulo renal, o que garante a sua eliminação pela urina. Substâncias tóxicas do metabolismo e medicamentos, por exemplo, são excretadas no túbulo proximal. Ao final dessas 3 etapas, temos a urina formada. Sendo assim, podemos dizer que a urina é um produto formado pelo filtrado glomerular, retirando-se o que foi reabsorvido e somando-se o que foi secretado. E aqui temos, importante vocês verem, além da reabsorção, ocorre a secreção no túbulo renal, que é um processo oposto da reabsorção. Na secreção, as substâncias presentes nos capilares são lançadas no interior do túbulo renal, que garante a eliminação pela urina. Substâncias tóxicas do metabolismo, medicamentos... Desculpe. Eu estou repetindo aqui. Perdão. Ao final dessas 3 etapas, temos a urina formada. Sendo assim, podemos dizer que a urina é o produto formado pelo filtrado glomerular, retirando-se o que foi reabsorvido e somando-se o que foi secretado. E aqui, ó, uma foto bem visível do glomérulo dentro da cápsula. E aqui temos algumas curiosidades que vocês podem ler depois pela apostila.